Eu gostaria de cumprimentar o senhor vice-presidente da República, o general Milton Mourão. É uma grande honra para o nosso Estado, uma grande honra para o Sindiex estar recebendo, eu digo, o vice-presidente da República. E não é o vice-presidente da República de um país qualquer, não. Nós somos a 8ª maior economia do mundo. Então, nós estamos recebendo o nosso presidente com muita honra e muita gratidão. E estamos recebendo também o nosso governador, o Renato Casagrande, e outras autoridades que eu gostaria de citar, que também nos dão a alegria de prestigiar esse evento. A vice-governadora Jaqueline Moraes, o nosso deputado federal Evair Vieira de Mello, o deputado da Vitória, o deputado federal, o líder da nossa bancada, que tem feito um trabalho muito importante junto com o setor de comércio exterior e outros setores do Estado. Gostaria de agradecer também a presença do embaixador Juliano Nascimento, que foi incansável, nos ajudou de uma maneira fantástica para que esse evento se tornasse realidade e que todos pudessem estar presentes num ambiente bastante seleto de pessoas interessantes e inteligentes. Muito obrigado, Juliano. Gostaria também de agradecer também e cumprimentar a presença do general César Leme. E, bom, é um grande prazer estar com vocês hoje aqui, nesse aniversário de 27 anos do Sindiex, que é o Sindicato das Empresas Importadoras e Exportadoras. Para começar a nossa conversa aqui, que eu espero que seja breve, né? Eu gostaria de iniciar tocando no assunto de um tópico muito importante que mudou a realidade do Espírito Santo da década de 70 até agora. É o Fundap, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Na época, na década de 70, o Estado do Espírito Santo era basicamente um exportador de commodity. Não que exportação de commodity fosse uma coisa ruim para qualquer estado ou qualquer país, mas a nossa ambição era maior. Nós queríamos que acontecesse um movimento maior de cargas de importação e exportação no Estado do Espírito Santo. E foi criado o Fundap, e na época foi colocado o seguinte: o Fundap é um fundo. E no Brasil não havia, nem houve nenhum fundo, nenhum projeto de desenvolvimento regional. Então, alguns empresários se juntaram com o governo na época e apresentaram uma sugestão, e foi bastante discutida e debatida: vamos criar um fundo para desenvolver o comércio exterior capixaba? E aí falei assim: mas fundo como? De onde vêm os recursos? De onde vem esse dinheiro? Nós mesmos, empresários, vamos gerar os recursos para que esse fundo possa existir. É lógico que muitos capixabas já conhecem essa história, mas como é que a gente pode gerar um fundo de nada? Se vocês aprovarem que a gente crie esse fundo, esses recursos vão ser gerados através da captação de negócios. Nós, empresários, nós, empreendedores, vamos lutar, vamos batalhar para atrair cargas de importação e exportação, na época também, para o Estado do Espírito Santo. Então, nas importações, a gente sabe que um dos tributos que existe é o ICMS. Então, com o movimento de cargas chegando, os empresários indo para o Rio, São Paulo, Brasil inteiro, procurando atrair carga para cá, foram aos poucos, a partir da década de 70, aumentando a receita do ICMS decorrente das importações. E esses recursos do ICMS passados para a Secretaria da Fazenda, os cofres da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, e eram gerenciados, e até hoje são gerenciados, através do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Foi dessa maneira, meus amigos, criado um círculo vicioso. Quanto mais negócio, quanto mais sucesso esses guerreiros, esses empresários, esses empreendedores conseguiam atrair cargas, movimentação de negócio para o Estado, mais recursos seriam gerados para o fundo para desenvolver as atividades portuárias. E, por outro lado, o BANDES, através da sua gestão, fornece, como a gente sabe até hoje, um financiamento para as empresas importadoras e exportadoras. E o Fundap não acabou. Mesmo com a mudança que houve na legislação, o regulamento do ICMS, o tributo do ICMS interestadual caindo de 12% para 4%,
o Fundap ainda existe. E nesses 50 anos de existência, a gente tem que computar que foi gerado para o Estado do Espírito Santo aproximadamente 30 bilhões de reais, 600 milhões de projetos. Nós somos mais de 230 empresas importadoras e exportadoras. Na verdade, nós colocamos o Espírito Santo no mapa do comércio exterior do Brasil. Esse estado pequeno, com uma geografia menor do que os outros estados na região sudeste, mas caracterizado por ter raça, vontade e uma visão ousada de querer participar cada vez mais nesse esforço de se inserir no comércio exterior. E, bom, mas nada disso teria acontecido se a gente não tivesse passado por vários governos, e gostaria de citar até o trabalho que tem sido feito pelo nosso governador atual, o Renato Casagrande. Por exemplo, recentemente, o governador e sua equipe liderou a aprovação da Lei 11.019 sobre o uso do dinheiro retido de calção para cobrir os custos de desvio logístico, porque nós estamos no processo de investimento em infraestrutura, em processo de tornar a realidade mais um porto que vai receber navios com contêineres, possamos receber navios maiores. E o importante nisso tudo, que a gente tem que agradecer e comemorar a disposição do governo de entender essa necessidade e de que o comércio exterior é prioritário e representa quase 30% do produto interno bruto do Estado do Espírito Santo. Em recente reunião, também com o governador, tivemos juntos a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias, os SINCADs. Foi feito um pleito para que houvesse uma modificação na Lei 7.000 de 2001, de modo que não houvessem multas e penalidades para obrigações acessórias referentes às atividades empresariais. O governador, mais uma vez, acatou esse pedido, está imbuído nesse espírito de que a gente consiga ter um ambiente de negócios altamente favorável e dessa maneira, sociedade, empresários trabalhando juntos, nós acreditamos que as nossas importações vão aumentar, o nosso comércio exterior vai aumentar, e os resultados do primeiro semestre já saíram nos jornais há poucos dias, e vocês devem ter acompanhado que não estamos tendo uma recuperação gigante, enorme como gostariam, mas estamos tendo uma recuperação necessária e estamos otimistas de que resultados melhores vão acontecer no final do segundo semestre desse ano. E agora o segundo tema que eu iria colocar aqui para vocês é sobre empreendedorismo. Porque empreendedorismo está ligado com o Fundap. Porque uma das características das empresas comerciais, importadoras e exportadoras, é que muitas delas começaram pequenas, com pouco capital, souberam crescer e mesmo sem a gente se envolver em muitos estudos econômicos, se discutir empreendedorismo, como o grande economista Joseph Schumpeter, ele foi um dos economistas que, lá meados do século passado, falou da importância do empreendedorismo. Nós, já na década de 70, no Espírito Santo, através do Fundap, criamos esse círculo virtuoso e qualquer um poderia abrir a sua empresa. Qualquer um pode abrir a sua empresa e começar a exportar e importar, independente de recurso financeiro, independente de capital. Então, o Espírito Santo foi pioneiro, de uma certa forma, de entender a importância do empreendedorismo para gerar riqueza. Então, o nosso tema do aniversário, a gente sempre escolhe empreender é o que importa. Pois acreditamos que se a gente quer gerar riqueza, quer gerar prosperidade para o país, a gente tem que se envolver em empreendedorismo. E aí eu poderia até me reportar ao exemplo americano para que a gente possa compreender melhor. Durante muitos anos, estudiosos de ciclos de negócios tentavam entender os altos e baixos da economia. E, na maioria das vezes, a economia americana não conseguia seguir os padrões, por exemplo, de um famoso economista russo, Nikolai Kondratiev, que dizia que a economia passava 50 anos de crescimento, nos últimos 30 anos desse período era só recaptação de capital envolvido e depois vinha uma recessão. Cada vez que se tentava fazer uma previsão dessa para os Estados Unidos, a maioria dos estudiosos se frustrava. E a resposta para esse dilema que acontecia na economia americana, na Europa eles seguiam mais ou menos o ciclo de business negócio de Kondratiev.
mas a economia americana não. E o que a gente pode explicar é a força também do empreendedorismo. E quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas pensam assim, nós estamos falando de empresa startup, Apple, Google, ou a Amazon, que usa tecnologia. Mas empreendedorismo de empresas que começam, ou empresários começam pequenos e que, por exemplo, uma rede de negócios de serviços financeiros que se espalhou pelos Estados Unidos inteiro, uma pequena rede de restaurantes que acabou se espalhando para o mundo inteiro, ou uma rede como o Walmart que domina o mercado como um todo. Então, é importante, eu gostaria de ressaltar o empreendedorismo, que eu acho que esse caminho que a gente deve estar encaminhando para o Brasil, e eu gostaria de felicitar também o trabalho feito pelos colegas das outras federações, principalmente a Federação da Indústria, de abraçar as duas coisas que tem que caminhar junto, inovação e empreendedorismo. Então, o Espírito Santo está tentando absorver essa cultura, imitando, de uma certa forma, o que aconteceu no mercado americano. Que toda vez que faz uma previsão de economia vai entrar em recessão, essa economia é frustrada. E aí, quando a gente olha o resto do mundo, o que se perguntava é o seguinte, será que isso é um fenômeno só americano? E na Alemanha, por exemplo, tem o que a gente chama os campeões nacionais, ou Mittelstand Unternehmen. São pequenas empresas, algumas vezes agrícolas, com 4 ou 5 funcionários, que têm uma grande participação no comércio exterior dos negócios. A Suíça seguiu um pouco esse caminho e a Áustria também. Eu acho que nós temos que refletir que no Brasil, aqui no Espírito Santo, a gente já começou, como eu digo, na década de 70, com muitas oportunidades para os empreendedores, e eu acho que a saída para o Brasil, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre esse assunto, é que a gente pudesse trabalhar para desenvolver cada vez mais uma cultura empreendedora, porque de economia empreendedora nós estamos caminhando o mundo inteiro para uma sociedade empreendedora. Mas ao falar de sociedade empreendedora e de empreendedorismo, a gente também tem alguns desafios. Na primeira posse minha, do primeiro mandato do Sindicato em 2014, e olha, os meus colegas tiveram coragem e me reelegeram para o segundo mandato, eu estou no segundo ano do segundo mandato. O Brasil, naquela época, em 2014, se posicionava mal em rankings de competitividade, facilidade de fazer negócio e liberdade econômica. Daquela época até agora, meus amigos, pouca coisa mudou. Alguns índices até pioraram. Pois nós sabemos muito bem que o que inibe empreendedorismo é a falta de liberdade econômica. Existe forte correlação entre empreendedorismo e liberdade econômica. E os altos custos de transação. Custo de transação, às vezes eu converso e falo, as pessoas às vezes não entendem direito. Custo de administrar contrato, custo de você manter uma equipe para saber quais as obrigações tributárias que tem que atender, contratos com fornecedores, para achar fornecedores e tudo mais. E um dos principais custos que atrapalha a gente de transação, a gente tem que confessar, é a burocracia governamental. Mas nem tudo está perdido, meus amigos. Eu também gostaria de parabenizar o governo federal. Quando eu estava em São Paulo, li até no estado de São Paulo, vi sobre a medida provisória 881 de 2019. Eu fiquei imensamente feliz ao detectar, ao comprovar, ao ler o objetivo do governo, iniciativa do Paulo Guedes, do presidente da República Jair Bolsonaro e toda a sua equipe, a medida chamada Medida de Liberdade Econômica, que eu acredito que foi um grande passo, talvez um primeiro passo para que haja uma mudança cultural no Brasil, para que a gente possa estimular mais o empreendedorismo. Assim nós vamos conseguir resultados melhores. Agora vamos voltar a falar no assunto principal, o assunto nosso que é comércio exterior. E eu gostaria de só fazer uma pequena reflexão e mostrar até um gráfico para vocês aqui. A gente tem falado muito em China. A China cresceu e que talvez muitas das pessoas não tenham percebido. Quem está no comércio exterior lá sabe disso muito bem. Na década de 50, quando vocês olharem aí no gráfico, as exportações do Brasil e na China eram o volume de exportações bastante parecido. E se vocês olharem em 2017, 2018, o gráfico até 2017, tem uma diferença gigante. E me coloco a perguntar, por que aconteceu isso?
Por que nós ficamos para trás? O que nós temos que fazer para poder conseguir tirar essa diferença gigante que existe? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção e alertar aqui, talvez para colocar um pouco de pensamento sobre isso, a China hoje é a segunda maior economia do mundo. Eu gostaria de, também, mais de uma certa forma, provocar dizendo, se nós queremos, de oitava economia, atingir uma quarta ou quinta, aquilo que o Jim O'Neill do BRICS estava prevendo, o caminho é o comércio exterior. Olha lá, hoje a China tem um volume de exportação 10 vezes maior do que o Brasil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o gráfico das importações também. As importações também da China. Olha a diferença do volume de negócios. E quando a gente fala em comércio exterior, que vale a soma de exportações e importações. O que a China fez, todo mundo já conhece. Inseriu suas empresas nas cadeias globais. Precisamos fazer isso. Precisamos olhar para frente, esquecer o tempo perdido e trabalhar. E eu acredito que o governo já esteja fazendo isso. E a gente tem que parabenizar o governo pelo acordo recente, Mercosul-União Europeia, o acordo recente com a EFTA, que aconteceu agora esse fim de semana, Suíça, Noruega, Luxemburgo, Islândia. E também porque é bastante conhecido na academia que no século XXI, se a gente quer gerar riqueza através de acordos regionais. E eu gostaria também de mostrar mais um gráfico para vocês aqui em relação ao México. Estava falando da China, da Ásia, vamos olhar para o México. O México, depois do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, olha a diferença das exportações e importações. O Brasil é o 27º maior exportador do mundo. Terminou em 2018 como 27º. Caiu uma posição. E, para surpresa de vocês, quem passou na frente que o Brasil caiu uma posição é um país que jamais vocês iriam imaginar, principalmente os mais velhos, que estava aqui na década de 60. Perdeu uma posição para o Vietnã. Para o Vietnã, meus amigos. Então, assim, eu vejo que nós temos oportunidade do bom relacionamento do governo brasileiro com o governo americano, os discursos que nós estamos assistindo do presidente Trump de facilitar e abrir o comércio. Se nós queremos realmente nos tornarmos uma potência mundial, eu acredito que essa tenha que ocorrer através do comércio exterior. Então, o México, por exemplo, exporta mais do que o Brasil, 2 vezes mais do que o Brasil, importa também 2 vezes mais do que o Brasil. Então, são esses assim, os temas assim, que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que a saída do nosso crescimento está voltada para o comércio exterior, inserções na cadeia global. E, ao finalizar, o que eu queria colocar para vocês é que eu estou falando em empreendedorismo e nós estamos hoje homenageando um dos maiores empreendedores do setor. O senhor Eduardo Mangabeira vai estar aqui recebendo o prêmio. Muitas das empresas que existem, trading companies, empresas comerciais, importadores e exportadores, foram treinados na empresa dele, receberam todo o conhecimento nessa empresa. E nós vamos ter a maior alegria, o maior prazer de estar homenageando mais uma vez o empreendedorismo. E, antes de finalizar, eu gostaria só de fazer uma reflexão final aqui, que ontem eu estava participando aqui da organização e vários repórteres me ligaram perguntando sobre minha fala, que eu queria conversar com vocês. E no final, a última pergunta que eles me fizeram foi a seguinte: Marcílio, como é que você vê agora esse problema que surgiu ultimamente aí, o assunto mais quente aí das notícias dos jornais, com relação à França, o presidente Macron, a Amazônia? Eu tenho 2 saídas, 2 alternativas, 2 pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se eu usar um pouco de pragmatismo, eu gostaria até de... Vou citar, não gosto de ficar falando o tempo todo, não, mas vou citar o meu consultor e mentor intelectual, foi Peter Drucker. Naquela época, Peter Drucker falou o seguinte:
matéria-prima, recursos naturais não dão vantagem competitiva para ninguém. Um grande exemplo está sendo dado para o Brasil por uma excelente empresa de pesquisa, ouvido Peter Drucker, o guru principal de management da maioria dos empresários do mundo no século XX e século XXI. A Embrapa faz um serviço fantástico. Através da Embrapa, os brasileiros conseguiram aumentar, que é um dos desafios nossos no país, aumentar a nossa produtividade. E o que acontece com o setor agrícola europeu é que no passado, no século XIX, início do século XX, o setor agrícola tinha uma participação muito grande no PIB. E por mais paradoxal que seja, pelo fato de a participação hoje, talvez no passado, de 2%, eles se tornaram mais fortes. É um grande paradoxo. Como é que o setor que está fraco, de uma certa forma, consegue ficar mais forte? Lobby. Eles aprenderam que grupos pequenos têm poder de veto e fazer lobby. O nosso acordo, respondendo para a maioria dos jornalistas, demorou 20 anos com o Mercosul, grande parte pelo forte lobby do setor agrícola francês. Sem entrar muito em detalhes, essa seria um dos pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu poderia dizer o seguinte, quando me perguntaram, o que está acontecendo? É nada mais, nada menos que, com o acordo, não vão existir mais barreiras tarifárias. Elas vão terminar nos próximos 10 ou 12 anos. Então, eles estão lançando mão de assuntos ligados a meio ambiente, pulmão do mundo, para poder impor barreiras tarifárias. E a outra pergunta foi assim, o Brasil não vai perder com isso, não? Ninguém faz acordo se não tiver ganho das duas partes. Nós exportamos, na maioria, matérias-primas e commodities para o mercado europeu. E importamos automóveis, produtos de maior valor agregado, Peugeot, Citroën, Renault. Você vai na Sephora lá em São Paulo, tem cosméticos e tudo mais. Então, a gente tem que olhar de uma certa forma, com uma certa consciência em relação às coisas que estão acontecendo. Essa seria uma alternativa. Ninguém é dono da razão, um pensamento sobre o que estaria acontecendo. O outro pensamento sobre o que está acontecendo, e o que eu gostaria de refletir para vocês, eu compartilhar, há uns 10, 20 anos atrás, eu li um livro fantástico de um austríaco chamado Karl Popper. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Karl Popper. E nesse livro de 500 páginas, é difícil, mas é um livro às vezes meio pesado, meio complicado, porque Karl Popper era austríaco, nascido na Áustria, mas acabou mudando para a Inglaterra. A última página dele me chamou a atenção, está marcada até hoje. Quando começou essa discussão sobre meio ambiente, eu resolvi reler e vou passar uma parte disso para vocês, para não cansá-los e terminar minha conversa. O que o Karl Popper falava era o seguinte, a gente reter as mudanças é uma coisa muito difícil. Em inglês ele usa o termo chamado até arrest, prender, agarrar, reter, impedir que as mudanças aconteçam no mundo. E ele dizia o seguinte, nunca podemos voltar para a reivindicada inocência. Nosso sonho de paraíso não pode ser realizado na Terra uma vez que nós começamos a confiar em nossa razão e usar o nosso poder de crítica. Usar a nossa razão e o nosso poder de crítica. Ele vai mais além. Ele diz o seguinte, para aqueles que comeram a árvore do conhecimento, o paraíso está perdido. Quanto mais nós tentarmos voltar à idade heróica do tribalismo, mais seguros a gente caminha por uma coisa que a gente não quer, uma inquisição, um romantismo talvez gangsteriano. Ele é muito forte nesse sentido. Não há retorno ao estado harmonioso da natureza. Se a gente voltar atrás, então nós temos que voltar à época da Inquisição e talvez voltar ao mundo selvagem, nos tornarmos, ele usa um termo forte, em bestas humanas. Então, o que ele diz que a única coisa que a gente pode fazer nesse mundo, e olha que escreveu esse livro na década de 50, é usar o nosso conhecimento, avançar, usar a tecnologia, procurar promover com que essas regiões, por exemplo, da Amazônia, elas avancem através do conhecimento.
E finalizando, eu tive num seminário na Costa Rica. A Costa Rica tem utilizado ideias de meio ambiente, ideias de proteção, não como uma maneira filosófica, sonhadora, mas fazendo parte da estratégia da empresa, empregando pessoas, treinando pessoas com objetivo pragmático e de ter resultados. Eu gostaria mais de uma vez de agradecer a presença do vice-presidente da República, general Milton Mourão, do nosso governador, por nós termos a honra de estar recebendo eles aqui em nosso ambiente, através do CIDEX, em nosso estado, e a todos vocês, empresários, que nos brindam uma presença, e espero que não tenham cansado vocês. Muito obrigado.